Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com esse tema, dependência química. Vamos falar sobre a dependência química, vamos falar bastante conteúdo. Está aqui ao meu lado o pastor Juliano e o pastor Jefferson. O pastor Jefferson é o presidente da Comunidade Terapêutica Suriel, o pastor Juliano é o terapêutico da Comunidade Terapêutica Suriel, coordenador. Pessoal, quero já passar a palavra para o pastor Juliano, dar continuidade a esse bate-papo, onde vamos ter bastante experiências. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desse tema nós vamos abordar a questão biopsicossocial, tá certo? Nós queremos aqui com esse material, que vai ficar gravado aí, vai ajudar muitas pessoas, o nosso objetivo é esse, tá certo? Que você possa compartilhar, que você possa fazer as suas perguntas, que você possa interagir, e nós vamos estar aqui semanalmente trazendo algum conteúdo, algum assunto, né? Alguma experiência dentro da vivência. O objetivo é isso, queridos, que nós possamos unir forças, né? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, e nós queremos entrar nesta corrente, nesse elo, para poder somar de alguma maneira, né? Fazer como o exemplo de alguns insetos, por exemplo, a abelha que vai polinizando e fazendo o seu trabalho, como um beija-flor que também realiza o seu trabalho, e aqui nós queremos, quem sabe, de uma pequena parcela, uma pequena ajuda que a gente possa te ajudar, você familiar, você que sofre, passa com um ente querido, uma pessoa que você ama, você mãe que às vezes tem o seu filho que está aí aprisionado pelo mundo das drogas, ou você que nos assiste nessa hora e que de repente está passando por tribulações e dificuldades. O objetivo desse trabalho é que a gente possa se conhecer, chegar até você, e para que a informação e o conhecimento ele possa chegar até a tua casa, possa chegar até a tua vida, porque nós sabemos que às vezes uma palavra ela pode mudar muitas coisas, e nós queremos trazer aqui esse tema. E o tema que nós queremos abordar é um tema um pouco complicado para alguns, porque muitas pessoas costumam defender os seus partidos, que nós não estamos aqui para defender partido de segmento terapêutico, nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para poder difundir materiais que são sólidos, que são comprovados cientificamente e também na prática, né, no próprio conhecimento empírico há anos, né, fazendo esse trabalho de socorro e resgate de almas, um trabalho que funciona, um trabalho que é acessível ao acolhido, aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade na dependência química. E hoje nós queremos falar sobre esses 3 fatores que aborda, que engloba a dependência química, que é o fator biopsicossocial. Sobre esses 3 pontos que nós queremos tratar aqui hoje de uma forma simples para a tua alma e para o teu coração. Não é isso, pastor Jefferson? É um tema muito interessante, né? Esse tema que foi abordado nesse dia. E é bom, né? Que todas as famílias que vão estar assistindo, né, vai estar vendo esse vídeo, né, preste bastante atenção. Eu tenho certeza que alguma palavra vai falar com você, né, e sabendo que a dependência química tem chegado em muitos lares, né, tem destruído muitos lares, como outra hora também, né, destruiu o meu lar, né, por algum tempo, né, e hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Juliano e com o nosso amigo Kim, né, falando um pouco sobre a dependência química. Muitas pessoas hoje falam desse assunto, muitas pessoas não falam sobre esse assunto, né, e isso é muito importante, né, a gente debater sobre isso, né, algo que tem destruído aí, né, as famílias, né, pastor? Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fica conosco até o final, fica conosco aí. Aí a questão é a seguinte, querido. A dependência química, ela tem cura ou não tem cura? Então é aí que vem as dificuldades de algumas pessoas. Queridos, nós precisamos entender e abordar aqui o primeiro ponto. Existe tratamento. Tratamento. Gostaria que todos entendessem de uma seguinte forma. A dependência química, existe tratamento, e é isso que nós queremos abordar. Mas a pergunta é a seguinte: a dependência química, o tratamento da dependência química, ele se dá no trabalho físico,
ou seja, no trabalho clínico, né, corpo, ou a dependência química ela é tratada com um tratamento psiquiátrico. Aí eu pergunto para você, ou a dependência química ela é tratada no campo da espiritualidade? Porque nós vamos ver vários pontos, algumas pessoas que tentam e somam, faz a sua soma no fazer o trabalho de recuperação e começam a abordar as suas teses de conhecimento. Por exemplo, se nós avaliarmos no âmbito clínico geral, nós vamos ver aí um doutor, um médico, que ele vai tratar dentro do seu campo de trabalho, dentro do seu campo de conhecimento. Se nós pegarmos, por exemplo, um médico, um psiquiatra, ele vai tratar dentro do seu campo de conhecimento. E se nós pegarmos, por exemplo, uma questão, vamos chamar aqui de espiritual, aí nós vamos ter que abordar com pessoas que vão trabalhar no segmento espiritual. Aí eu pergunto para você, qual é o tratamento certo e qual é o melhor tratamento? É isso que eu quero falar com você. Mas para deixar em aberto aqui, eu quero que você entenda que a dependência química é uma doença comórbida, tá? Então, ou seja, ela agrega vários fatores e várias doenças em uma só. Então, às vezes nós olhamos, por exemplo, para o dependente químico, ele vai ter uma série de problemas. Por exemplo, vai ter algumas doenças, ocorre, tá, queridos? Ocorre. Às vezes, uma doença sexualmente transmitível, doenças respiratórias, doenças patológicas, doenças, por exemplo, psiquiátricas, por exemplo, transtorno bipolar, depressões, né, no campo no campo da parte psicológica. Aí nós vemos também pessoas que também, no campo espiritual, também sofrem as suas retaliações, as suas afrontas, e de repente essas pessoas estão aprisionadas também espiritualmente. É sobre isso que eu quero falar contigo, é sobre isso que nós estamos aqui para poder tentar iniciar e trabalhar algo aí no teu coração, na tua vida, para que a gente possa entender. A grande dificuldade das pessoas ao abordar este tema é muitas das vezes, queridos, juntar tudo em um único recipiente e querer tratar. Eu acredito que para se tratar algo, a primeira coisa que nós precisamos é separar as partes. O que nós observamos e tentamos fazer é dividir. Se nós olhamos, por exemplo, um bolo, né, nós precisamos saber que neste bolo ele existe alguns ingredientes. E, por exemplo, quando o bolo ele dá errado, por exemplo, a massa, o bolo saiu errado, ele não cresceu, ou ele aconteceu alguma coisa, ou ele queimou, esse bolo queimou, por exemplo. Qual é o nosso pensamento? Aonde eu errei? E essa é a pergunta de todas as pessoas nas suas vidas. Aonde é que eu errei? Tá certo, eu creio que de repente é uma pergunta bem coerente, mas muitas das vezes não temos a solução. Porque se ficarmos procurando somente erros, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, queridos, nós precisamos fazer essa divisão. Porque quando nós identificamos aonde está o problema, é ali que nós vamos trabalhar. Seja, por exemplo, um mecânico, quando ele chega alguém na sua mecânica, no seu estabelecimento, e diz, olha, o meu carro está com problema, ele não está funcionando, tal área. Então esse mecânico, ou ele vai passar um aparelho, ou ele vai precisar desmontar algumas partes deste carro para descobrir o problema. Entenda bem. Então nós não podemos chegar, simplesmente olhar para um automóvel, como citei agora, ou para um bolo, e dizer, esse bolo não serve, ou olhar para um automóvel e dizer, esse automóvel não serve, e condena ele. E é o que acontece na vida da dependência química. Quando nós olhamos aí dentro da sociedade, o indivíduo, quanto mais ele está aprofundado, né? Quanto mais a dependência química, aquela progressiva, término fatal, quanto mais ele está dominado por isso, mais a sociedade ela rejeita, né? Ou seja, a doença mais aparente, mais a sociedade ela vai rejeitando. É isso que acontece. Mas, queridos, há tratamento. Há tratamento, eu quero que você entenda isso, e é sobre esses 3 pontos que nós vamos tratar aqui na questão bio, psico e social. Na questão bio, né, eu quero te dizer
na questão bio, que nós precisamos encarar o tratamento no físico. O tratamento na questão do físico, nós precisamos entender o seguinte, como eu disse para você que é uma doença comórbida, que ela pode acarretar outras doenças, nós precisamos encontrar no físico. Porque quando as pessoas elas chegam para um tratamento, boa parte delas, né, estão debilitadas, desnutridas, porque não comem, porque estão vivendo incessantemente, compulsivamente, vivendo para a droga, e a droga vivendo para ela, aquela coisa toda, e ela não dorme, não se alimenta bem. E aí o que acontece? Nós precisamos olhar para a questão bio, para a questão estrutura do indivíduo e ver aquilo que ele precisa na prática e atendê-lo. Então o tratamento ele começa olhando para essas pessoas de uma forma de igualdade, de uma forma de compaixão e começar a gerar empatia por pessoas nessa situação. E quando nós geramos empatia, nós vamos começar a entender isso. Então, pessoas como essa precisam ser encaminhadas para profissionais habilitados para se tratar essa questão. Então, ele precisa fazer uma avaliação, dali ele vai precisar fazer alguns exames clínicos, né? Por exemplo, nós vemos algumas doenças bem ocorrentes, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose, por exemplo, dentro da troca, do uso de cachimbo, ou do próprio ambiente em que vive, é um fator que acontece com frequência. Então, esse indivíduo, ele precisa, inicialmente, ser tratado no bio. Precisa olhar para ele na questão clínica, ver as suas necessidades, aquilo que ele precisa. Vocês estão me entendendo? Nós estamos separando aqui a questão do bio, né, para entendermos um pouco e iniciar uma abordagem de tratamento numa pessoa que está sofrendo a dependência química. E não fazer apenas uma soma, uma junção de fatores, soma os seus erros, né, soma a todas as suas dificuldades. Porque quando você vê o indivíduo, muitas das vezes, roubando, mentindo, né, isso são febres daquilo que ele está sentindo. São febres. Né? O que nós mais tratamos, a grande maioria das pessoas, nós vemos que ele já vem sofrendo isso de infância. Eu costumo dizer que, na verdade, só são crianças, né, crescidas. Então, aquela criança que muitas das vezes ela sofreu na sua infância, ela passou por alguns confrontos na sua infância, o que acontece? Ele chegou, só que os anos passaram para ele. Os anos passaram e aquela criança não conseguiu resolver o problema. De repente, ele não teve um acompanhamento, por exemplo, psicológico, ele não teve, às vezes, uma referência de uma pessoa familiar, e ele foi levando isso para a sua vida toda. Estou dizendo para você sobre uma grande maioria. Então, a grande maioria das pessoas, dentro da dependência química, elas vêm sofrendo com seus traumas e carregando isso a sua vida toda. Aí temos alguns casos de pessoas que conhecem a droga, né, mais adiante. Aí os pais perguntam, você vai ver dois campos, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu, ela foi espancada, foi rejeitada, foi abandonada, foi jogada no lixo, e ali o meio acabou, né, mudando as circunstâncias e ela se jogou no mundo das drogas. Como você vê pessoas também que passou pelas mesmas circunstâncias, mas não conheceram as drogas. Me entende? Então, aí nós precisamos entender essas coisas para poder começarmos a caminhar. Nós precisamos compreender. Porque essas pessoas estão passando dificuldades, estão carregando a sua vida toda. Outras, por sinal, os pais vão dizer, eu dei de tudo para ele. Eu fiz do melhor, foi a melhor escola, o melhor colégio, né, e eu dei de tudo financeiramente, ele tinha tudo que ele queria e foi para a droga e conheceu o mundo da droga e se aprofundou cada vez mais. Mas também vemos pessoas que teve tudo isso, mas não entrou no mundo das drogas. Então, por mais que o ambiente social ele vá influenciar na vida da pessoa, nós não podemos rotular e simplesmente só fazer a pergunta aonde eu errei. Mas a pergunta seria, por onde eu começo? E eu acredito que nós devemos começar no bio. Precisamos começar no bio. Eu não posso receber uma pessoa no acolhimento, sendo que ela está com dificuldades, e eu dizer para ela, faço uma oração para ela, e está tudo certo, e volta para sua casa. Ela precisa ser socorrida.
Muitas das vezes ela precisa ser, dentro do campo de triagem, ela precisa ser imediatamente conduzida a um hospital. Ela precisa passar, muitas das vezes, por um período de abstinência. Ela precisa, por exemplo, no caso do álcool, tomar um soro e ser encaminhado, né, para tomar alguma medicação para tratar essa questão física. Eu falo física na questão de uma triagem, de uma abordagem. Ainda não estou citando a condição cerebral da pessoa. Estou dizendo sobre a questão das comorbidades, da comorbidade da dependência química e aquilo que está sendo afetado na sua vida. Entende, queridos? Então, gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Não é isso, queridos? Então, nós vemos, né, essa dificuldade que nós temos com as pessoas nessa parte do do físico. Então, precisamos dividir as coisas. Aí nós temos, por exemplo, a condição do psicossocial. Do psicossocial, aí nós vamos ter o quê? Pessoas que perderam as suas referências, pessoas que estão atormentadas, pessoas que perderam relacionamentos, pessoas que perderam seus casamentos, né? Coloca uma imagem aí, Wagner, assim, para poder representar isso, né? Dentro de uma pessoa que está ali compulsivamente perdida. Ela não sabe o que fazer. Às vezes o seu físico, o seu bio está até, né, estruturado em algumas coisas, né, mas estou falando da questão psicológica da pessoa. Aí, por exemplo, a gente vê situações que a pessoa ela não domina. Ela não domina mais. Ele perdeu o casamento, perdeu os filhos, ele ofendeu e foi ofendido. Então é uma troca de ofensas, vamos dizer assim, que não tem fim. Então, aí ele se endividou, né? Alguns começaram a roubar coisas dentro das suas próprias casas por conta do uso e começa dentro do campo do trabalho, já não consegue trabalhar mais, já não consegue. Quando chega no fim da semana, não consegue chegar em casa e aquilo vai perturbando o psique da pessoa e vai acabando com tudo e a pessoa vai cada vez se afundando mais, se afundando mais, se afundando mais. Por quê, queridos? Porque nesse campo do bio e do psico, a pessoa foi duramente castigada no seu corpo e agora ela já não tem, começa a perder os seus valores. Ele começa a perder os seus valores. Por quê? Porque quando a droga ela entra no organismo, né, apenas em 5 segundos, por exemplo, o crack, ele atinge, né, a condição cerebral para ser liberada a dopamina no organismo. Então, ele altera as situações do sistema límbico do cérebro, né, que ele se encontra bem na região central ali do cérebro. E o que acontece? E a droga, ela vai estimular o sistema de recompensa do cérebro. Então ele vai percorrer o sistema de recompensa até o córtex frontal e o que acontece? Vai ser liberada através dos neurônios, quando fazem as suas ligações, e ali é liberada, ou seja, a cocaína ou álcool, né, qualquer tipo de SPA, vai sendo liberada no organismo. E o que acontece? O fato desse uso contínuo, vai denegrindo o sistema límbico do indivíduo. Porque o sistema límbico ele é responsável pelo aprendizado do cérebro. O sistema límbico ele é responsável basicamente por controlar as emoções, as funções do aprendizado. Então, assim, ele controla as emoções do indivíduo. Então, preste atenção. Veja bem, os sentimentos das pessoas. Por exemplo, quanto mais está usando, né, nós vemos assim, a pessoa quanto mais anos vão se passando, mais a pessoa vai se tornando um pouco mais fria, né? E às vezes aquela mãe, ela olha e fala, meu filho não era assim. Ele não era dessa maneira, ele sempre foi um bom moço. Ou vai dizer, a minha filha não era assim, minha filha fazia de tudo em casa. Minha filha não era assim. E às vezes é uma mãe usuária. E às vezes perdeu o cuidado dos seus filhos. Agora imagina, para uma mãe, né, ter que abandonar os seus filhos por conta do uso. Veja como todo esse sistema
do cérebro ele foi alterado. Porque a dependência química ela vai fazendo isso. Ela vai destruindo fontes primordiais da questão do psique e do bio das pessoas. Então, o que acontece? Ela se torna um traço. Ela cria um traço. A droga ela vai criar um traço no organismo. E nós aprendemos que esse traço não se recompõe. Esse traço, esse rompimento nas questões neurais, eles não voltam a se refazerem. Por isso que nós conhecemos no campo bio e psico que ela é incurável. É por isso que dizem que a dependência química ela não tem cura, mas tem tratamento. Mas eu costumo dizer, a dependência ela pode não ter cura, porque algumas coisas vão ser irreversíveis. Mas nós vemos, por exemplo, uma pessoa que ela foi acometida de um acidente e de repente ele perdeu uma perna, ele perdeu um braço, ou ele ficou paralítico. Só uma comparação, porque são coisas diferentes. Porque quando nós falamos na questão do cérebro, né, são pontos minuciosos, né, bem diferente o assunto na questão clínica, mas quero falar aqui a grosso modo, para ficar um pouco mais claro, não muito técnico, senão a gente começa a entrar para a aula, que não é o caso aqui que nós estamos aqui, tá bom? Para tratar. Então, só que o nosso organismo, ele tem a condição de se adaptar. Nós vemos, por exemplo, pessoas, principalmente quando nascem já, com alguma deficiência. Nós vemos pessoas que pintam só com a boca. Nós vemos pessoas que escrevem com os pés, fazem as suas atividades, normalmente dentro do seu campo, porque nós vemos a mobilidade que essas pessoas têm e conseguem se resolver. E agora nós vemos uma pessoa que teve agora as suas emoções alteradas. E agora, quem sabe, alguns sentimentos começam a ficar incontroláveis. Por isso que algumas pessoas elas vão precisar ser tratadas no campo psiquiátrico. Algumas pessoas elas vão ser tão acometidas porque elas vão precisar, de repente, de uma medicação que as ajudem a controlar essa questão física. Por isso que eu digo para vocês, às vezes uma pessoa que vai tratar a dependência química no campo espiritual, ele vai dizer, não, o remédio não pode, isso aí não deve colocar, porque isso aí é espiritual. Nós precisamos separar cada coisa em uma coisa. Por quê? Pensem comigo. Porque quem sabe se alguns quiserem trabalhar no campo espiritual, mas quando adoecem, quando passam qualquer tipo de doença, a primeira coisa que fazem é procurar um médico. Raramente as pessoas vão lá na igreja e vão pedir, pastor, me faça uma oração. Não, a primeira coisa vai no médico. Essa que é a verdade. Na hora que o médico não resolve, aí vem para a igreja, porque o médico falou, agora não dou jeito, agora você vai ter que procurar a fé agora. Mas normalmente é assim. A primeira coisa, está com febre. A criança está lá com febre. O que você vai fazer? Quem sabe a gente pode orar, nós vivemos a espiritualidade, mas qual que é o natural? Dipirona. Vamos pegar o remédio, que a criança não seja alérgica ou esteja acostumada. Então, automaticamente, as pessoas vão fazer isso. Eu tenho o meu remédio da pressão, eu tenho o meu remédio. Automaticamente, as pessoas vão fazer isso. Então, o físico não está separado da gente. Nós precisamos entender que nós temos um corpo. E nós precisamos entender que nós temos uma mente. E que nós temos um espiritual. Coloca aquela imagem, Wagner, para a gente entender. Nós precisamos dividir essas coisas. Nós temos um corpo, matéria, isso é visível. Isso é palpável. E nós temos a alma. Nós temos um espírito, nós temos uma mente, um cérebro pensante. Né? Às vezes eu costumo dizer, nós temos, por exemplo, reações de susto, reações que o nosso corpo ele já está acostumado a produzir, né? Essas reações voluntariamente. Você não pensa, por exemplo, para piscar quando o cisco cai no seu olho. Você não chega e fala assim, eu vou piscar. É assim com você, Lequim? Está vindo um cisco, espera aí, deixa eu pensar se eu vou piscar. Não é? Então, o nosso cérebro ele já é programado dessa maneira. Mas eu quero dizer para você que dentro da dependência química, por mais que ela é progressiva, ou seja, se continuar usando, ela vai continuar destruindo.
entendeu? Ela é progressiva e ela é de término fatal. Ela é crônica, ou seja, não tem cura. Ela é progressiva e ela é término fatal, ou seja, ela leva à morte. Ela pode levar à demência e pode levar à morte. Então ela vai destruindo. Mas nós, dentro do campo de trabalho, costumamos dizer que ela pode ser estacionada. Então pare. Então pare. É hora de parar. É hora de parar da gente entender, ver os prejuízos que nós tomamos. Porque quando uma pessoa ela para o uso, né, pastor? Ela precisa somar os prejuízos. Ele teve prejuízo financeiro, prejuízos familiares, não é isso? Traumas, né? Traumas. Ele teve tanto prejuízo que ele precisa fazer uma conta. E ele também teve prejuízo no corpo. Até onde, né, foi destruído os meus sentimentos, até onde foi destruído tudo aquilo que eu sinto. Então a gente precisa entender essas coisas e fazer essa divisão. Olhando para esse campo, aí nós vamos entender que nós temos o social. E no social tudo altera. A vida da pessoa altera. Ele perdeu o trabalho, como já dissemos aqui, o psicológico dele ficou abalado, ele não consegue mais trabalhar. Ele começa a perder todas as suas referências. E o seu social é afetado. Então, a dependência química, ela afeta o bio, ela afeta o psíquico e ela afeta o social da pessoa social. Por isso, são criadas comunidades terapêuticas para auxiliar o dependente químico nessas situações. Por isso, são formados grupos de apoios. Não necessariamente a pessoa ela tem que ir para uma comunidade terapêutica para poder se tratar e se recuperar da dependência química. Ele precisa encontrar tratamento. Ele precisa encontrar tratamento, mas nesses 3 campos. Não pode ficar de lado. Nós precisamos lutar por isso. Nós sabemos que, por exemplo, a medicina mesmo, ela entende que uma pessoa que ela exerce a fé, quando ela acredita, ela tem muito mais chance de ser curada. Isso já naturalmente, independente de pensamento religioso, a pessoa, quando ela acredita na sua cura, o próprio organismo ele já começa a liberar anticorpos para combater aquela doença, porque começou a ter um pensamento positivo, porque o seu cérebro começou a trabalhar. Aí nós temos a questão espiritual. Sabendo que dentro da questão espiritual, queridos, nós temos aí, né, esse ponto chamado fé que nós exercemos. Nós sabemos que existe aí os demônios, nós sabemos que existem aí as trevas, né, para aquele que acredita ou não acredita. Eu quero dizer para você que existe o bem e o mal. Isso é possível enxergar. O bem e o mal, ele existe, né? Deus, ele existe. Deus, ele existe. E de repente você o enxerga de uma maneira. O mal, ele existe. E de repente você enxerga ele de uma maneira. Nós não queremos aqui discutir a maneira que nós enxergamos e que você enxerga. Nós queremos dizer para você que o bem, o mal existe. E nós precisamos enfrentar essas realidades espirituais e começar agora a remover os defeitos de caráter que ficou nesse indivíduo. Então não adianta eu chegar para o dependente químico e falar para ele assim, ó, agora você tem que mudar os seus defeitos de caráter, remover, se ele não passou, não foi acompanhado nessas 3 áreas. Então nós precisamos desenvolver esses pontos. Então, pensem comigo. Então não junta tudo num pacote só, não. Aí eu tenho mais uma coisa para te dizer. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa precisa ser tratada de uma maneira, senão nós só vamos ficar rotulando as pessoas. O que eu quero que você entenda, há um campo muito grande a se trabalhar na vida de um dependente químico e precisa ser enxergado com muito carinho, com um olhar aberto, aí para que Deus ele possa começar a trabalhar na sua vida. É isso, pastor? Trabalhar com muito amor, né, pastor Juliano? É isso que a gente tem, é isso que a gente passa, né, o amor, né? Eu particularmente, né, passei por tratamento juntamente com o pastor sendo diretor da casa, né, do CT, e hoje nós estamos juntos aqui, né, com muito amor,
né? A gente fala que essa batalha a gente vai vencer com amor, né? E a gente ama o que a gente faz, né? De poder, né, ajudar essas pessoas, né, pastor? Que tanto precisa, né? Estamos ali no CT Suriel, né, estendendo a mão para essas pessoas, né, e podendo passar um pouco, né, isso que o pastor falou, muito interessante, né, tudo isso que ele falou, eu acho muito interessante também, pastor, na questão da doença, né, juntar a doença, né, e o lado espiritual, né, já aconteceu, né, um fato comigo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, de uma situação de uma pessoa alcoólatra, que tinha um problema grave com álcool, né, chegou até a CT, e ali essa pessoa teve convulsão, né, e no mesmo instante as pessoas não sabiam o que faziam ali, as pessoas começaram a orar, e esse rapaz, ele começou a dar convulsão em cima de convulsão, né, e ali naquele momento eu percebi que as coisas estavam se agravando, né, pastor? Então eu falei, não, o momento agora é de pôr ele, né, dentro no caso da perua que a gente tinha lá na comunidade, e a gente levar ele para o hospital, né, porque a necessidade daquele rapaz era do médico, né, e a gente não tinha ali na CT, então, né, naquele momento a gente tomou essa iniciativa de poder pegar aquela pessoa que estava em convulsão, né, e poder levar, né, ali no médico para dar os primeiros socorros a ela, né, pastor? A gente já viu muitos casos da pessoa ficar lá orando, né? Querendo repreender o demônio, e a pessoa está tendo um ataque epilético, né? Eu já vi muitos casos desses de pessoas virem a óbito com isso. Pessoas dentro de uma comunidade, né, chegar a vir a óbito, porque está, né, tratando no campo errado. Está querendo tratar na área errada. Então, nós precisamos entender isso aí. Existem profissionais habilitados para trabalhar em cada área. O psicólogo ele vai fazer o seu trabalho, o psiquiatra vai fazer o seu trabalho, o clínico vai fazer o seu trabalho. E se houver alguma outra doença clínica, vai procurar o especialista naquela determinada função. O que nós não podemos fazer é ficar dando um jeitinho brasileiro, né? Porque quando começa aparece um negócio, eu tenho um remédio para isso. Eu sei, você toma isso que vai ser, né? Todo mundo é médico, né? O brasileiro é uma benção, né? Aqui. Muitas experiências, né, que a gente tem. Eu sou um adicto de recuperação, 5 anos limpo, graças a Deus, só por hoje. E o pastor Juliano trouxe uns conteúdos muito importantes. Eu espero que vocês que estão vendo esse vídeo veja de novo, para vocês adquirirem mais experiência. E só desfocando um pouco desse assunto, né, que o presidente, o pastor Jefferson, estava comentando, de tudo que o senhor falou aqui, foi algo que eu vivi, né? Eu sou a experiência real de todas as suas palavras que foi mencionado aqui. Porque é tudo realidade, não é conversas distorcidas. São realidade, são conhecimentos. Pastor Juliano, 20 anos já, né, pastor Juliano? Isso. Que está trabalhando, atuando nessa área, não só como pastor, mas também como coordenador terapêutico, né? Então, assim, para mim, mais uma vez eu estou aprendendo com o senhor, né? Estamos fazendo algo aqui para levar para as pessoas que precisam ouvir, mas ao mesmo tempo eu aprendo mais ainda, né? E obrigado por estarmos aqui fazendo esse momento. Obrigado pelo pastor Jefferson também, nosso presidente, está aqui. É muito importante. E antes de eu concluir as minhas palavras, eu já quero deixar de feedback, para me finalizar, que eu sou o que menos falo aqui. Você deixa seu like aí no Orkut, compartilha, no Facebook também, vocês vão lá curtir, compartilhar. Ajuda a divulgar esse vídeo, que esse vídeo vai fazer diferença na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deixo a palavra com eles para eles finalizarem também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Eu quero deixar um versículo que eu gosto muito de usar esse versículo, né? Para finalizar aqui a minha parte, que diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então é esse versículo que eu quero deixar para vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E aí, queridos,
deixa aí seu comentário, tá? Que a gente possa trabalhar aí contigo. Temas que, de repente, você gostaria que a gente discutisse aqui. Nós estamos aí dispostos a te ajudar, vai estar aí o nosso telefone para a gente conversar, tá bom? Eu quero que você entenda que você não está sozinho e, como nós dissemos aqui, na verdade é uma troca de conhecimento, né? Você aí para conosco aqui nesse local. Então, o nosso objetivo é somar, como a gente disse aí, e que de alguma forma nós possamos aí compreender algo, tá? E trazer aqui para o nosso conhecimento, e quem sabe aí os 10% que um cérebro consegue absorver de uma informação possa ser bem produtivo em nós, possa ser produtivo aí na nossa vida, tá bom? A gente quer finalizar nesse momento com uma oração, tá bom? Nós queremos orar por você e agradecer a Deus por este momento que estivemos aqui partilhando dessa palavra aqui. Amém, queridos? Vamos orar. Amado Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, e render-lhe graças e glória, porque o Senhor foi glorificado e se assentou à destra do Pai. Senhor, quando a humanidade passava por dificuldades, ó Pai Santo, o Senhor enviou o Seu único Filho para trazer resposta para a humanidade. Por mais que buscamos conhecimentos, algumas ideologias, nós sabemos que o único que pode nos ajudar a remover os defeitos nossos de caráter, Senhor, é o Teu Filho. Então nos ajude, Senhor, meu Deus, a mudar, nos ajude, Senhor, a ser transformado, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Cada familiar, ó Deus, que está aí, Senhor, nesta hora, nos ouvindo, uma mãe sofrendo, uma esposa, Senhor, ou quem sabe uma mulher, ó Deus, aprisionada no mundo das drogas, ou um homem, Senhor, perambulando sem destino. Eu peço, Deus, que o Senhor os encaminhe, Senhor, no centro da Tua vontade e os guia e os guarde. Cada pessoa, Senhor, que está aí comentando, partilhando para conosco, Senhor, nesta live, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, fortalecer essas vidas, Senhor. Guarda-os pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.